E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Pode chegar, fica à vontade que tá no ar o Documentando com Nathalie. Aqui a gente não só vai entrevistar profissionais da área, mas também documentar experiências reais. Eu tô aqui muito que bem acompanhada, eu tô aqui com a Sara Almeida. Ela é referência quando o assunto é mídia. Super criativa, sabe se comunicar na atualidade. Então, bora acompanhar essa trajetória com a gente? Roda a vinheta. Prenne l'attitude, je t'aime, à l'état pur, ouais. Então, Sara, boa noite, Tudo tudo bem? bem? Boa noite, prazer. É prazer. Como você está se sentindo, estando aqui com a gente, falar com o pessoal que está aí em casa vendo você? É muito legal, eu acho que depois de ter me formado, de passado por toda a experiência de comunicação e essa jornada que eu tive, tô tendo ainda, porque ainda, né, tem muita coisa pela frente, é uma experiência gostosa, sim, parece até que é uma confirmação de que eu tô no caminho certo, conhecendo pessoas certas, é Ai, bem que bacana. legal. Eu queria já entrar com você no bloco Quem é você no pitch? E te perguntar, como que você iniciou na comunicação? Eu comecei quando eu tinha 16 anos, aquela coisa de adolescente no ensino médio, o que eu vou fazer? E daqui a pouco eu vou fazer 18 anos. Nenhuma experiência única. E aí eu fui indo, fui vivendo esse ano caótico de ensino médio e tudo mais. Até que eu tava num cursinho de inglês. Tava lá e desenhando e tal, fazendo umas coisas na lousa. Tava numa festinha. E aí a teacher virou pra mim e falou assim, por que você não faz PP? Aí eu, o que é isso, gente? Que raio é PP? E PP aí, pra quê? exatamente. E aí ela foi me explicando, publicidade de propaganda, da área de comunicação, você vai ter diversas experiências criativas, você vai poder ir pro lado de design, ou então para planejamento, atendimento. Muito amplo. E aí eu fui interessante, e aí E aí entrei. começou. Entrei. Então foi a teacher de inglês que te Foi. inspirou a entrar na No comunicação. final das contas foi. Legal. E assim, hoje em dia você trabalha na área de mídia. Isso. Foi amor à primeira vista? Não. Não? Não. Conta um pouco, então, como que foi isso? Na época da faculdade, eu tinha um pouco de receio de mídia. Porque é isso, né? Você vê um planilhão, formatos, plataformas, dinheiros, meu Deus do céu, mas, né, não gosto disso, dessa organização toda. Eu deixava com a galera do grupo, da agência, né? Quando você começa a faculdade, você trabalha tudo em agência. E não gostava. Quando eu estava no meu segundo semestre, eu passei no estágio numa pequena, média empresa, assim, Sim. e tinha necessidade de começar a anunciar e investir o dinheiro que a empresa tinha e quem vai fazer? A estagiária. Sempre a estagiária, Sim. né, gente? Sempre sobra pra estagiária. E aí eu comecei, fui aprendendo, fui pegando um pouquinho dos professores também, o que dava para tirar das aulas que eu tinha dentro das matérias, um pouquinho de marketing digital, o que é mídia, e eu tive de fato a matéria de mídia, e aí eu comecei a namorar esse espaço de mídia, até ter ali uma relação um pouco de amor e ódio, mas hoje tá tudo certo. Então, é muito importante isso, porque aí você teve a experiência na teoria e juntou com a prática. Sim. Então, é exatamente isso que a gente quer trazer para vocês, gente. A realidade, como que é na prática, porque quando a gente aprende a teoria, acho que todo comunicador, todo publicitário fica meio perdido, né? Então, eu fiquei sabendo aqui que você ganhou prêmios, 3 prêmios do Wake Up. Conta pra gente como que foi essa trajetória até você conquistar o prêmio, se de repente você tinha segurança que ia ganhar ou foi uma surpresa, né? Porque durante o processo a gente fica um pouco sobrecarregado, mas conta como que foi isso e explica o que é esse Wake Up. O Wake Up, ele é um projeto, é um festival acadêmico que faz parte da Uninove, então eles premiam os melhores projetos semestrais de toda a Uninove e todos os campos, assim. Então se junta num festival para ter a premiação e quem vota para os melhores são os profissionais da área. E esses 3 projetos que vieram como surpresa um prêmio são projetos diferentes. E tudo isso foi uma experiência assim, incrível, porque tudo a gente precisava contactar a marca ou a agência que fez aquele projeto, porque a gente
fazia releitura ou precisava da autorização, então a gente acabava tendo um contato com o mercado que era muito legal também. Sim. E aí a gente ganhou de melhor execução criativa para evento, construímos um stand, uma ação dentro do Nossa. stand, de realidade virtual, inclusive. Caramba. Foi bem bacana. A gente, enfim, virou madrugada na Uninove, montando o stand, recebemos uns painéis de LED, assim, enfim, foi muito legal. O outro prêmio foi de melhor campanha para terceiro setor, e aí tem um pouquinho do meu coração, porque é para organizações não governamentais. E aí a gente fez uma campanha para o GRAAC, Nossa. e foi, assim, uma experiência também muito enriquecedora, porque a gente teve a oportunidade de visitar o GRAAC. E aí, com os profissionais do GRAAC, a gente pôde conhecer o hospital e todo o atendimento, então foi muito legal. Agora, para finalizar, quem é você no pitch? Teve alguma virada de chave, assim, na sua cabeça, da forma que você enxerga o seu trabalho? Mídia, ela é um pouco injusta às vezes, porque você pode ter a sensação de que você está prejudicando um pouco as pessoas no consumo que existe. Eu entrei nessa trava, e aí até o momento que eu tive uma conversa com uma colega de trabalho, e aí ela, Sara, né, vamos lá, tá tudo bem. Tem campanhas com propósitos, tem projetos com propósito. Então foi quando eu comecei a entrar na área de cultura também, festivais culturais voltados só para mulheres. Perfeito. E aí a gente vai trazendo esse outro cenário. Assim. Eu vi essa conversa de virada de chave na minha cabeça profissional, em que eu busco agora as coisas com mais propósito. Ótima dica aí para vocês. E aí agora a gente vai iniciar o bloco Experiências Reais. Sara, um perrengue, assim, que na hora você quase chorou, mas hoje você dá risada porque passou, você aprendeu. Acho que todo mundo já passou por isso aqui, né, gente? Olha, que eu quase chorei, eu posso falar que eu chorei? Pode. Porque eu atendi o Boticário já em uma das agências que eu trabalhei, dos projetos especiais do Boticário, então é uma agência que atende o Boticário regionalmente. E foi na época do São João, que a gente estava na época de pandemia do São João, precisava fazer plantão para a gente acompanhar a live, e quem estava na live era o Gil do Vigor, enfim. A gente tem que, né, desdobrar ali todos os dados, as análises, o que está acontecendo, até que eu comecei a entrar um pouco em desespero, porque eu não estava conseguindo acompanhar, e meu Deus do céu. Sim. E aí eu dei uma choradinha, foi um perrengue quase ao vivo ali. Mas no final deu tudo certo. Deu tudo certo, deu tudo Gente, certo. confia no processo, que no final dá tudo certo. E aí agora eu queria saber qual foi o melhor conselho que você já recebeu até agora na sua carreira. Talvez de alguém que trabalhou com você, na época que você era estagiário, algum chefe que te deu esse conselho que você guarda até hoje. Tive uma professora em específico na época da faculdade que ela tocou num ponto que eu estava um pouco desanimada, assim, eu estava começando a ficar até desnutrida, estava indo embora a energia, estava subindo na época de TCC. E aí ela virou, e eu já estava fazendo estágio e tudo mais, e ela virou pra mim e falou assim: Sara, não é fácil. Tudo que a gente mostra aqui para vocês é um pouquinho do que é o mercado de trabalho. E tudo isso que está passando vai passar, e quando você enfrentar o mercado de trabalho vai ser muitas coisas, mas você dá conta. Dá conta. Você dá conta, você tem potencial e você é firme. Enfim, eu acho que ela não foi nenhum conselho, mas aquela. Sabe quando te dá uma levantada? Sim. E eu acho que a gente tem que acreditar um pouquinho mais, Sim. sabe? A gente sempre acredita menos. E esse é até outro tópico que na comunicação, trabalhar sozinho não funciona. Não. Você precisa ter alguém ali para É. compartilhar as ideias, compartilhar as angústias. Sim. Assim, todo mundo cresce junto. E aí agora, de forma direta, um conselho que você aprendeu a ignorar. Conselho que eu aprendi a ignorar, principalmente em agência, você precisa puxar o tapete do outro, e não é bem assim. Não é passando por cima do outro que eu vou merecer, eu absorvo, mas eu ignoro. Entendi, maravilha. E agora, para você aí, publicitário, que tá em formação, anota essa dica, abre o bloco de notas, porque eu acho que é a mais importante.
O que você gostaria que tivessem te contado no início da sua carreira? Que assim, se tivesse te contado naquela época, teria mudado alguns processos hoje de uma forma mais leve. Falando especificamente de mídia, você não vai parar de aprender, porque assim, as plataformas elas se atualizam o tempo todo. Então, a mesma coisa que você fez, que eu configurei uma campanha lá e deu super resultado, não vai dar para uma outra campanha até com o mesmo objetivo. Não acontece assim. Sim. E você tem que descobrir, todo dia uma descoberta diferente com as plataformas. É um pouco desesperador, mas eu queria que tivesse me avisado isso. E agora, eu queria que você falasse se você já teve aquele momento que você analisou assim a sua carreira até o momento em que você tá agora, e pensou, eu tô no caminho certo. Sabe, qual foi o momento, em que projeto, talvez no meio de algum projeto, você teve esse feeling? Junto com uma colega profissional, a gente atendeu um freela de um festival, chama Festival Todas, e ele foi um projeto incrível, assim, ele nasceu de duas mulheres maravilhosas, e aí primeiro se tornou ciclos de workshop para mulheres gratuitos, você ter ali até um workshop para sua carreira profissional também, então a gente ajudava as mulheres, toda a parte gratuita. E no final desses ciclos, depois de todos esses workshops, a gente preparou um festival feito por mulheres e também Nossa. com cantoras mulheres. Então a gente teve a Alessi Brandão, teve a Clara Valverde, e aí eu participei de todo o planejamento de comunicação, então desde o conteúdo até a execução de mídia também. Uhum. Então a gente entregou ali para diversas pessoas. O festival era aberto para todos os públicos, mas sempre com essa mensagem de que foi feito por mulheres. Uhum. E assim, foi um festival lindo, foi durante todo o dia no Horto Florestal. E aí eu olhei assim em volta, aí eu falei, é isso, assim, é para isso que eu Entendi, estudei. entendi. Atualmente, conta pra gente o que que você faz, com que você trabalha, e se você tem esse mesmo feeling que tá no caminho certo. Hoje eu sou analista de mídia sênior, né, de marketing e mídia sênior. Uhum. Trabalho no Sírio-Libanês. A gente foi uma surpresa também, para vocês terem uma noção. Eu, no dia 24 de dezembro, véspera de Natal, eu estava enviando documentação depois de ter sido aprovado. É o terror. Sim. Já estava um pouquinho desesperada, porque houve um 360 na minha carreira, eu estava precisando sair um pouquinho de agência, porque desde Sim. quando eu me formei eu estava dentro de agência de publicidade. E aí o Sírio-Libanês apareceu, e tem sido uma experiência incrível, assim, muitas campanhas, um desenvolvimento tem sido muito bom, a gente tem contado com muitas coisas. Eu voltei a ter também uma influência dentro dos veículos, então eu consegui retornar o meu contato com o Globo, com o Estadão, então a gente tem feito muitas coisas legais, a gente fez a primeira corrida sírio-libanês também, então isso tem, assim, para minha carreira pessoal tem sido uma fonte de energia mesmo. Agora a gente vai começar a dinâmica freestyle. Eu vou te fazer algumas perguntas do que você prefere. E aí você vai responder assim, o que vem na sua cabeça, mandar na lata, Tá, tá bom? Planejamento ou execução? planejamento, Brainstorm caótico ou pauta travada? brainstorm, tá ótimo. É aí que surgem as melhores ideias, os melhores Sim. projetos, tudo, gente. Job com briefing perfeito ou job com total liberdade criativa? As pessoas de mídia vão me odiar um pouquinho, mas job com briefing, liberdade criativa, Horário nobre ou engajamento orgânico? engajamento orgânico. Muito melhor, né? Sim. Melhor hora do dia: o café antes do caos ou o respiro depois do job finalizado? O café antes do caos, eu não vou negar, o cafezinho me pega um pouco. Eu acho que eu fico em respirar aliviada depois do caos. Tá. Depois que passa, eu fico, consegui. É. Depois. Vamos misturar os dois, gente. Também sou viciada em café, você também é. Isso. Eu acho que é pré-requisito de quem é publicitário. 6 reuniões no dia ou uma reunião sem fim? Nossa. Eu vou dizer 6 reuniões no dia, porque às vezes eu bato isso no meu dia. É. Nossa senhora. Mas Sim. é porque a reunião sem fim, meu Deus. Não Cansa, não você dá, não consegue não. mais entender. Você acha que a pessoa já tá falando Não. grego. É É. horrível.
esse foi o nosso Documentando de hoje. Você gostou de Eu participar? adorei. Adorou? Amei. Ai, que bom, eu também adorei. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham aproveitado esse bate-papo, principalmente você que é publicitário que está em formação, porque a gente sempre tem essas dúvidas de como é que trabalha exatamente nessa área. Então, eu espero que a gente tenha auxiliado vocês de alguma forma. Eu espero vocês no próximo programa. Um beijo e um queijo.